Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Thaís Tercino e esse é meu canal. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay Só strong. hoje eu venho com vídeo de relato de parto. Eu tô trazendo o Nathan aqui para poder apresentar para vocês. Sim, eu já nasci, gente. Eu vi o mais rápido que deu, porque a memória ainda tá fresca, né, de tudo que aconteceu. Eu comecei a me sentir mal dias antes de entrar em trabalho de parto com o Nathan. Uma semana antes eu já estava sentindo bem mal, estava sentindo muita dor, já não estava conseguindo nem caminhar. E aí eu estive no médico segunda-feira para poder relatar para ele o que estava acontecendo. Eu estava preocupada e para saber se já estava perto dos dias dele nascer mesmo, o médico falou que ele já estava encaixando, ele já tinha descido bastante. E quando isso acontece, quer dizer que já está próximo do trabalho de parto, né? Ele falou para mim. Então a gente já sabia que estava próximo do Nathan nascer. Só não sabia a hora, poderia acontecer a qualquer momento. Eu estive no médico na segunda, ele falou que até o fim da semana ele já poderia ter nascido. Quando foi na quinta-feira, por volta das 11 da manhã, a minha bolsa estourou. Estourou igual o do Nicolas. Uma coisa que eu não queria que acontecesse, acabou acontecendo. E aí, como ela tinha rompido parcialmente, não tinha rompido de uma vez, eu já sabia que eu tinha tempo. Então, nesse tempo, eu fui acabar de organizar as coisas com calma. Não corri porque eu sabia que não precisava, né? Eu não tinha necessidade de ir tão rápido para o hospital, já sabia que não tinha esse risco, né? Então eu fui entrar em contato com a minha irmã, que ela falou que assim que eu entrasse no trabalho de parto, ela ia ajudar a minha sogra a ficar com o meu filho. Ela trazendo a minha sobrinha, que é mais ou menos da mesma idade que o meu filho, o Nicolas, um ia entreter o outro, né? E ia ficar mais fácil, porque eu tava com muito medo de sair de casa e deixar ele com a minha sogra. Porque eu nunca precisei afastar tanto tempo assim de casa. O meu filho, ele é muito apegado a mim, então eu tinha muito medo, né? Então eu pedi pra minha irmã ajudar a minha sogra pelo menos nesse primeiro momento pra gente sair. Depois a gente ia ver como que a gente ia fazer. Então ainda tinha o tempo dela vir da casa dela pra cá. Enquanto isso eu tava tentando entrar em contato com a minha mãe, pra ela poder acompanhar minha filha junto com a gente na maternidade, né? Pra ela não ficar sozinha na recepção esperando eu ganhar o neném. Porque só podia entrar o meu marido, né? Só podia entrar um acompanhante. Então elas iam ficar aguardando do lado de fora até o neném nascer. Diferente do Nicolas, as contrações já iniciaram assim que a bolsa rompeu. O dele rompeu a bolsa do Nicolas, mas eu não dei continuidade no trabalho de parto. Eu só fiquei vazando o líquido da bolsa, mas não tinha contração, não tinha dilatação, não tinha nada. Do Nathan, eu já rompi a bolsa e já entrei em trabalho de parto. Já comecei a sentir as contrações e elas iam ficando uma mais perto da outra, com mais intensidade. Então eu sabia que o parto dele estava evoluindo, diferente do Nicolas, né? Então depois que a gente já tinha organizado tudo, a minha irmã chegou com a minha sobrinha. E eu vi que o meu filho estava bem, que ele ia ficar bem ali e já estava distraído. A gente aproveitou e saiu de casa. Hoje... comecei já a entrar em trabalho de parto. Por volta de 11 horas da manhã estourou minha bolsa. O que eu estava temendo que ia acontecer, que poderia acontecer, que aconteceu no parto do Nicolas, acabou acontecendo nesse também. A bolsa romper, né? Em casa. Agora a gente já se preparou e tá indo para a maternidade agora. Não tem muita pressa, né? Porque a minha bolsa não estourou de uma vez, ela estourou só parcial, igual o do Nicolas. Então não tem tanta correria, eu tenho tempo, né? Mas a gente já tá indo pra lá. E agora não tem mais volta, né? Não tem jeito. Agora é o momento e é só aguardar. E a gente chegou no hospital às 3 da tarde. Aí com todo o processo de ficha, fazer a parte de documentação e passar pela triagem, tudo, eu fui internada e fui para a sala de pré-parto por volta das 4 da tarde. Cheguei lá, a médica falou que eu já estava em trabalho de parto, mas estava muito no início. Isso não era bom porque
quando você vai para o hospital muito no início do trabalho de parto, você sabe que você vai ficar muitas horas, vai ter que ficar muitas horas ali, né? Mas como já era o terceiro filho, a gente ficou com medo de ficar esperando muito e não dá tempo de chegar no hospital, porque a gente tem que sair de uma cidade para outra. A maternidade que eu ganho os meus filhos, elas são numa cidade vizinha, não é na cidade que eu moro. Então a gente tem que fazer uma pequena viagem até chegar lá. Então eu fiquei com medo de ficar esperando muito e não dá tempo do neném nascer na maternidade. Dali eles já me colocaram numa bola de pilates para poder fazer exercício para o neném descer e agilizar o trabalho de parto. E ali as contrações começaram a aumentar. Como eu não tinha tomado café da manhã direito e nem almoçado, porque eu fiquei com medo de comer, acabar comendo muito e ter que fazer uma cesárea, que eu não sabia o que poderia acontecer, né? Eles trouxeram alguma coisa para me comer antes de eu iniciar todo o trabalho de parto, ainda enquanto eu tinha energia e não estava sentindo tanta dor para me poder conseguir comer alguma coisa. Depois que eu comi o lanche que eles trouxeram, as contrações começaram a aumentar e ela fez exame de toque mais uma vez para poder ver o quanto que já tinha evoluído. E ela falou que eu não tinha evoluído mais, que eu me mantive naquilo, né? Estava evoluindo muito devagar, que eu poderia ficar de um dia para o outro. Então, o ideal era, mais uma vez, passar por uma indução. Ter que induzir o parto. Todo mundo sabe, quem já teve parto induzido sabe o quanto que é difícil e o quanto que é dolorido ter um parto induzido. Não é fácil. É um parto bem difícil, é um parto bem desgastante, muito dolorido. Mas aí eu fiquei pensando, ficar aqui sentindo essa dor de um dia para o outro não vale a pena. Se eu já estou aqui no hospital e eles podem fazer alguma coisa para acelerar, por que não fazer, né? Eu sei que eu vou sentir mais dor, mas tudo vai ser muito mais rápido para a gente sair dessa situação logo. E eu só tinha na minha mente que eu tinha que passar por tudo aquilo para mim ter o meu nenenzinho, né? Então, eu coloquei aquilo na minha cabeça e falei, agora eu tenho que suportar tudo que eu vou ter que passar, né? E ela aplicou, pediu para as enfermeiras aplicar o soro, eles me passaram para o chuveiro, em cima da bola de pilates para manter os exercícios, né? E a água caindo na parte das costas, na minha coluna, para poder aliviar um pouco da dor, né? Que eu tava sentindo. E elas sabiam que ali eu ia começar a sentir muito mais dor. A dor era tão intensa que eles me colocaram nessa bola e no chuveiro, e as contrações foram aumentando a intensidade, e elas foram ficando uma bem perto da outra, então tava dando nem tempo bem de descansar. Eu já emendava em outra contração. A dor era tão intensa, tão forte, que tinha um ferro, que eu acho que é para cadeirante, né? Se segurar ali, ó, para as próprias mães que estiverem tomando banho, para elas terem segurança, tinha uma... Como é que chama aquilo? Tinha um ferro, tipo um ferro de segurança, e eu encostei a cabeça naquele ferro e eu fazia muita força na hora que vinha as contrações. Eu fazia muita força contra aquele ferro. E depois até minha testa ficou roxa no lugar. Eu nem percebi que eu estava fazendo tanta força, estava colocando tanta força ali. Depois que passou tudo que eu fui sentir a dor, eu tinha forçado demais nas contrações. Só para ter um pouco da noção do que é ter contração para ganhar neném. E o quanto que eu estava sentindo de dor, que eu não estava nem percebendo o que eu estava fazendo. Dali eu comecei a sentir necessidade, em pouco tempo eu já comecei a sentir necessidade de fazer força. E aí a médica veio medir de novo, eu estava sentindo muita dor. E aí a médica veio fazer o exame de novo, de toque, para poder ver o quanto que tinha evoluído. Graças a Deus eu já estava com 8 centímetros de dilatação, então evoluiu bem rápido depois que aplicou o soro. E ela perguntou se eu gostaria de tomar anestesia, né, que é a peridural. E aí eu falei, como eu tô sentindo muita dor, eu não tô aguentando mais, eu prefiro tomar anestesia. E aí ela chamou o anestesista, rapidinho ele veio, ele já deu anestesia. É a pior coisa que tem, porque você não pode se mover, né? Porque você corre risco de atingir a coluna, se acontecer alguma coisa, então você tem que ficar quietinha naquela posição. Mas eu já tava sentindo necessidade de empurrar, então foi muito difícil eu ficar parada para aguentar ali, tomar anestesia, fora a dor, né? Depois que eu tomei anestesia, a dor cessou, mas a vontade de empurrar, de fazer força, ela se manteve.
Então eu ficava fazendo muita força. Eu sentia necessidade de empurrar. Acho que era até para poder encaixar o nenenzinho, né? Então eu fazia muita força mesmo. Eu fiquei nessa situação mais ou menos umas 2 horas. Aí eu já não tinha mais energia. Aí eu falei com meu marido, tem como você falar com a médica pra gente mudar? Eu não tô aguentando mais, eu tô muito cansada, tô muito desgastada. Eu prefiro fazer a cesárea. E a médica veio examinar pra ver como que tava a situação, se tinha evoluído ou não. E aí ela falou pra gente, pra surpresa da gente, que já tava na hora já. E a dali ela já começou a preparar tudo. Ela já chamou a pediatra, que estava acompanhando os bebês que estavam nascendo. Ela chamou mais 2 enfermeiras para ajudar ela, para apoio. Ela me sentou naqueles assentos, aquelas banquetas, né? Para parto normal. Foi assim que eu tive o Nicolas. Aí eu pedi de novo, porque foi que me ajudou. Elas colocaram para mim, aí o meu marido sentou atrás de mim, a médica sentada de frente no banquinho, e as enfermeiras e a pediatra em pé do lado, já no bercinho, só esperando o neném nascer para elas trazer para ali. Comecei a conversar com Deus, eu falei, Senhor, agora é só eu, o Senhor e o Neita, né? Então dá força para mim conseguir colocar ele o mais rápido possível para encerrar tudo isso que eu tô sentindo. Tô muitas horas assim, então é complicado, né? A gente já meio que já não sabe mais. É tanta dor que a gente nem sabe mais onde a gente tá. Na primeira força que eu fiz, eu não fiz tanta força, eu fiquei tentando poupar energia para a hora certa. E a hora que a médica falou, agora a gente tá pronto, pode ir, eu fiz a primeira força, não deu, na segunda força ele nasceu. Até que foi bem rápido. Do Nicolas eu fiquei insistindo, da Natra eu insisti muito, porque eu não tinha força para pôr ela para fora. Do Nicolas também eu fiquei ali bastante tempo fazendo força e não dava certo, eu achei que ia ser igual. Eu já estava com muito medo disso acontecer de novo. Ele nasceu, era 10h41 da noite, do dia 7 de abril de 2022. Com 3 quilos, 250 e 49 centímetros. Para nossa surpresa, ele é um bebê pequeno, perto dos outros filhos meus, né, que nasceram com mais de 50 centímetros. Ele era pequeno e a médica que fazia a nossa ultrassom falava que ele era muito grande, que ele poderia ser maior do que até o Nicolas. Nicolas nasceu acho que com 53, 54 centímetros e quase 4 quilos. Então assim, o Neita, perto do Nicolas, era muito menor. Então foi um pouco mais fácil, né, o parto dele. E surpreendeu a gente pelo tamanho, porque a gente esperava um bebê enorme, eu tava com muito medo, e aí ele veio menor e muito mais leve, ele veio com o mesmo peso da Nathalie. Mas a Nathalie era mais comprida, mas era bem magrinha. Eu achei legal porque eles viram que o Nathan tava bem, a pediatra pegou ele, as enfermeiras olharam se ele tava bem, e eles me entregaram de novo o Nathan no meu colo, para ter aquele contato pele a pele, né, da mãe com o bebê, aquele primeiro contato, aquele vínculo, né. Olhei pra baixo, assim, eu vi ele, eu falei, meu Deus, ele nasceu. Aí caiu a ficha de que ele tinha nascido, já tinha acabado, a dor acabou. Tudo que eu tava passando tinha acabado pra mim ter ele ali comigo. E aí eu vi ele, eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, ele nasceu, ele tava na minha barriga todo esse tempo comigo, me acompanhando. Passou toda essa jornada que a gente passou, eu pensei assim, ó, o pequenininho que me acompanhou todos esses 9 meses, tá aqui no meu colo agora. Graças a Deus, eu tinha pedido muito a Deus que colocasse as pessoas certas no nosso caminho ali no momento do parto. A médica, que eu tinha muito medo, que fosse uma médica que não ia cuidar direito de mim, sabe? Ia fazer eu sofrer mais que a gente já sofre. O meu marido me deu muito apoio nessa hora. Eu não sei nem se eu conseguiria suportar tudo que eu passei se não tivesse ele ali me apoiando. Nas horas que eu estava sentindo muita dor, nas contrações, ele estava ali me apoiando o tempo inteiro. Tudo que ele podia para poder me ajudar, né? Mas só o apoio dele ali já foi perfeito. E as médicas, as enfermeiras, a médica me respeitou o tempo inteiro. Tudo que eu queria, ela respeitava.
Ela não deixou eu desistir do parto normal e ir pra cesárea. Então, assim, ela foi maravilhosa comigo. Em vez dela fazer a limpeza, da retirada do resto do parto, placenta, essas coisas, ela guardou eu mesmo dar luz à placenta. Do Nicolas, a médica insistia em retirar, puxando, porque não estava no momento ainda, e ela forçava para terminar logo o parto ali, para ela poder me costurar, porque o Nicolas, na passagem dele, deu muita fissura. Teria sido preferível ela ter dado o picote, mas ela preferiu não dar, e mesmo assim o Nicolas era muito grande, então eu acabei sofrendo muita fissura, né? Então ela tinha que me costurar, ela queria fazer tudo bem rápido. E essa médica não, essa médica ela esperou. Quando ela viu que eu já estava dando à luz a placenta, ela só acabou de retirar, né? A gente sentiu uma pressão da placenta saindo, como se fosse dando à luz mesmo a outro neném. Não com a mesma intensidade, mas a sensação é igual. Dali ela me deu, foi 3 pontinhos que ela deu, que ela falou que deu uma pequena fissura na hora que ele passou, que é normal, né? Das mães terem. Ela falou, só por estética eu vou dar uns 3 pontinhos aqui. Foi o que ela fez, foi isso. Dali eles já me mandaram para a sala de pós-parto, né? Onde a gente fica sendo monitorado numa enfermaria, eu e o bebê. A gente fica ali em torno de quase 1 hora. Vocês veem que a gente tá tudo bem nesse tempo, eles mandam a gente pro quarto. Enquanto isso, o meu marido foi levar minha mãe e a minha filha, né? Assim que acabou o trabalho de parto. O neném nasceu, ele já podia levar elas em casa, né? Porque ele de uma cidade para outra. Então, para elas ia ficar difícil elas voltarem sozinhas. Então, meu marido pegou esse tempo que eu estava na sala de pós-parto, de recuperação, e aí ele falou que ia aproveitar esse tempo para levar elas em casa. E levou. Assim que eu cheguei no quarto, né, que eles viram que eu estava bem e me mandou pro quarto, ele chegou pouco tempo depois. E aí era só a gente se recuperar, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um joinha. Se vocês não são inscritos no canal, eu peço que vocês se inscrevam. Obrigado por terem assistido e até mais. Até mais, gente. Obrigado por ter assistido.